Agente da CIA revela segredo aterrorizante sobre encontro com alienígena em sua casa. Estamos diante do que está sendo proclamado como o maior encobrimento de OVNIs da história. Depoimentos impactantes no Capitólio foram expostos e alega-se que os Estados Unidos detêm posse de naves não humanas desde os anos de 1930. John Ramirez, ex-oficial da CIA, apresentou evidências contundentes sobre OVNIs que, supostamente, foram mantidas ocultas do público por décadas. E isso vai se desdobrando à medida que testemunhas, especialistas e indivíduos de dentro compartilham relatos, trazendo informações sigilosas e evidências inegáveis. E é aí que surgem algumas perguntas. Por que essas informações foram escondidas por tanto tempo? Será que o que temos aqui é uma prova irrefutável de que não estamos sozinhos no cosmos? O que aguarda a humanidade para o futuro? Fica comigo até o final que hoje serão reveladas verdades cósmicas que estão escondidas há muito tempo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Agora vamos ao vídeo. O encontro intrigante de John Ramirez com um alienígena reptiliano. Em uma recente entrevista no canal do YouTube dedicado ao inexplicável em Hollywood, John Ramirez, um ex-agente de destaque da CIA, compartilhou uma narrativa extraordinária sobre o encontro peculiar que alega ter tido com um ser que descreveu como um alienígena reptiliano. Ramirez descreveu vividamente como esse ser entrou em sua sala de estar e dirigiu-se ao seu quarto, resultando em um confronto físico que deixou marcas de garras em sua pele pela manhã seguinte. Durante a entrevista, esclareceu que o termo alienígena reptiliano não se refere a répteis reais, mas sim a indivíduos com ascendência reptiliana que, externamente, podem parecer bastante humanos. A ousada afirmação de Ramirez vai além, sugerindo que esses alienígenas reptilianos estão atualmente vivendo entre nós, uma ideia frequentemente associada a teorias da conspiração envolvendo figuras influentes e ricas. Desde a década de 1940, a CIA demonstrou interesse em OVNIs e ex-militares e oficiais, como R. James Worsey, John Brennan, Jim Saviman, Lou Elizondo, entre outros. Eles compartilharam declarações notáveis sobre a possibilidade dessa existência ao nosso redor e que nós não percebemos. Já achou isso surpreendente? É porque não viu as outras histórias. Continua comigo que eu tenho certeza que vai ficar de queixo caído. Avistamento de fenômenos aéreos não identificados. Ramirez era um veterano da CIA com 25 anos de experiência e ele começou a compartilhar percepções profundas sobre fenômenos aéreos não identificados que encontrou ao longo de sua carreira. Sua inteligência aguçada e vasto conhecimento em operações de inteligência dos Estados Unidos e no tema UAP o tornaram uma figura destacada, revelando mistérios anteriormente não discutidos por funcionários governamentais, e Ramirez conquistou uma base impressionante de seguidores nas redes sociais. Como especialista aposentado da CIA em sistemas de defesa antimísseis, ele construiu uma carreira notável na agência de 1984 a 2009. John Ramirez trilhou uma trajetória distinta, ocupando diversos cargos no gabinete do diretor de Inteligência Nacional, na Diretoria de Ciência e Tecnologia e na Diretoria de Inteligência, alcançando a nota Sênior GS15 em 17 de outubro de 2021. Sua presença marcante foi sentida em renomados podcasts, como Citizen Witness, causando grande comoção. Posteriormente, participou do projeto Unidade, compartilhando insights valiosos e disponibilizando slides cruciais para pesquisadores navegarem no processo de obtenção de informações pela Lei de Liberdade de Informação. Mas havia algo nesses slides que aterrorizaram os pesquisadores. Os slides online revelaram informações históricas sobre OVNIs e declarações de ex-oficiais de inteligência dos Estados Unidos, incluindo John Ratcliffe, ex-diretor de Inteligência Nacional. Em sua entrevista no projeto Unidade, Ramirez adotou uma abordagem à moda da CIA para investigar OVNIs, influenciada por suposições sobre o atual processo de divulgação.
Suas opiniões sugerem uma possível influência de indivíduos na comunidade de inteligência atuais ou antigos, ou vinculados ao Departamento de Defesa. Uma declaração notável de Ramírez destaca que o governo dos Estados Unidos não discute os ocupantes de naves OVNIs, insinuando a possibilidade de inteligência não humana. Essa visão ecoa a de outros agentes da CIA como John Brennan, que também propôs a ideia de OVNIs como formas de vida distintas. Brennan enfatizou a importância da coleta abrangente de dados e investigação de fenômenos terrestres para explicar avistamentos misteriosos. Em resposta a rumores de que o governo evita discutir ocupantes potenciais de OVNIs, Ramírez sugeriu que a relutância pode estar ligada ao tratamento de certas tecnologias pela Força Aérea dos Estados Unidos. Ele esclareceu que avistamentos de naves triangulares associados a OVNIs podem estar relacionados à tecnologia militar operando na atmosfera, não no espaço. Então, será mesmo que eles já estão aqui e estamos fingindo não enxergar? Continue aí, que isso vai ficar cada vez melhor. Força Aérea envolvida nos avistamentos de OVNIs. Em discussões recentes, especulações surgiram sugerindo que a Força Aérea dos Estados Unidos pode estar envolvida nos avistamentos de aeronaves triangulares, frequentemente chamadas de TR-3B. Durante uma entrevista no podcast de Joe Rogan, Tom DeLonge indicou que o governo dos Estados Unidos pode possuir tais aeronaves, mas insinuou que algumas pertencem a outras agências de inteligência. De acordo com DeLonge, essas naves triangulares, equipadas com barbatanas de cauda, representam tecnologia humana. O deputado dos Estados Unidos, Tim Burchett, sugeriu que os avistamentos podem estar ligados à recuperação de veículos alienígenas acidentados pelo governo. Em uma entrevista, Burchett foi questionado sobre a posse da Marinha de vídeos adicionais de OVNIs, alegando ocultação por precauções de segurança nacional. Se existirem naves antigravitacionais, a possibilidade de divulgação durante o atual processo de divulgação é considerável, conforme indicado pelo ex-senador Harry Reid. Sugeriu que a Lockheed Martin pode possuir materiais relacionados a OVNIs. Já Lou Elizondo, ex-agente espacial de contra-espionagem do Exército dos Estados Unidos e ex-funcionário do gabinete do subsecretário de Defesa para a Inteligência, acredita que o processo de divulgação e a possível cooperação internacional podem levar a avanços tecnológicos notáveis. O jornalista investigativo Ross Goldard também compartilhou recentemente uma história intrigante no Twitter, vinculando a um vídeo do YouTube com John Ramírez, que revelou informações sobre investigações contínuas sobre fenômenos aéreos não identificados pela UFOC, uma agência secreta atuante desde os anos 1940. Ramírez destacou que os esforços da UFOC vão além dos conhecidos programas de dicas, como AWCAP, da ADA do Pentágono. Suas experiências pessoais, incluindo encontros que ele descreve como abduções alienígenas, foram compartilhadas, mencionando que colegas da CIA e NASA tiveram experiências semelhantes com OVNIs. Além disso, seu trabalho em defesa antimísseis o levou a descobrir incidentes em que o radar russo detectou naves peculiares. O historiador da CIA, Gerald Haynes, foi reverenciado por Ramírez, apontando para um estudo da agência sobre OVNIs de 1947 a 1990, notando a presença de especialistas em ciências da vida e medicina na divisão responsável. Esse detalhe sugere um interesse em estudar corpos alienígenas. Ramírez também compartilhou um incidente envolvendo um piloto da Força Aérea, que testemunhou uma parede de luz branca em alta velocidade, desafiando as presumíveis capacidades tecnológicas de países estrangeiros. Visões sobre a realidade. Lou Elizondo tem abordado esses pontos em várias entrevistas e em uma delas foi instigado a explicar como nossos sentidos limitam nossa compreensão da realidade conectando-se ao fenômeno dos OVNIs. Em uma entrevista ao projeto Unidade, John Ramírez compartilhou sua perspectiva intrigante de que os humanos são híbridos,
explicou que Elizondo não pode usar a palavra hibridização, mas existe uma expectativa de que ele possa fazê-lo. Segundo funcionários do Pentágono, Elizondo também levantou a possibilidade de que inteligências não humanas podem ter estado em contato com os humanos por um longo período. Essa ideia foi discutida no podcast Teorias de Tudo. Se essa premissa for verdadeira, sugere que esquecemos parte de nosso próprio passado, possivelmente ocultando a verdade de que podemos ser uma combinação de humanos e seres extraterrestres. (2027) O ano das revelações cósmicas. Em um episódio do podcast OVNI apresentado por Martin Wills, Ramírez compartilhou uma revelação notável sobre um evento potencial previsto para 2027. Este evento, segundo ele, deverá trazer à luz algo de importância significativa, gerando preparativos entre a população. Ele postulou que entidades às quais ele se refere como demoníacas estão presentes na Terra, manipulando nossas crenças para criar dúvidas sobre a verdade. Wills questionou sobre o possível desfecho de um desembarque em massa dessas entidades, e Ramírez compartilhou sua perspectiva, explicando que as discussões em curso nos Estados Unidos, incluindo recente legislação, visam habituar a população, tanto a nível nacional como global, à existência dessa presença enigmática. Ele enfatiza a necessidade de uma prontidão informada, sugerindo que, se essas entidades se revelassem sem entendimento prévio, poderia ocorrer pânico generalizado. Ramírez destaca que medidas proativas estão sendo tomadas em certos segmentos do governo para lidar com essa situação. Ele faz referência a um cronograma iniciado em 2017, estabelecendo uma janela de 10 anos para preparativos. Ele cita declarações feitas por Lou Elizondo no início do ano, sugerindo que divulgações significativas ocorrerão até 2027. Ramírez afirma que indivíduos dentro do governo estão conscientes dos desenvolvimentos iminentes e do tempo limitado disponível para a preparação pública. Essa mudança na abordagem, passando de décadas de silêncio para um reconhecimento acelerado, representa uma progressão notável. O panorama das revelações futuras e a interação entre humanos e entidades enigmáticas prometem desvendar mais mistérios nos próximos anos. O mistério das UAPs. Físicos e astrônomos, recentemente entrevistados pela Colina, também discutiram alegações de que o governo dos Estados Unidos tem ocultado evidências de vários locais de acidentes alienígenas. Especialistas acreditam que o país precisa de um plano bem pensado para coletar informações mais concretas. Nesta quarta-feira, o Comitê de Supervisão da Casa conduzirá audiência sobre fenômenos aéreos não identificados, também conhecidos como UAP. A sigla em português seria Fenômeno Aéreo Não Identificado. Durante essas audiências, o foco estará nas contas de pilotos militares dos Estados Unidos que testemunharam naves estranhas movendo-se de maneiras que desafiam a tecnologia humana conhecida. Além disso, o ex-oficial da Força Aérea e da Inteligência, David Grush, levantou preocupações mais amplas sobre um encobrimento. Notavelmente, essas audiências fazem parte de um esforço mais inclusivo e bipartidário do Congresso para abordar uma questão há muito evitada: se os militares dos Estados Unidos encontraram naves ou seres de outros mundos. Essa mudança significativa visa trazer maior atenção e legitimidade ao assunto. Em julho, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, introduziu uma nova lei que exigiria que o Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, compartilhasse qualquer informação que tenha coletado sobre encontros com inteligência não humana e outros OVNIs. No entanto, os cientistas têm um ditado que diz que o plural de anedota não é dado, o que significa que apenas porque várias pessoas compartilham suas experiências, não significa necessariamente que são informações cientificamente válidas. Eles acreditam que, embora afirmações como as feitas de Grush e outras sejam intrigantes, elas não têm evidências substanciais para serem investigadas cientificamente.
o futuro reserva uma intensificação das investigações e discussões sobre o desconhecido cósmico. Em junho, David Grush revelou ter conhecimento de um programa secreto de recuperação relacionado aos UAPs. Infelizmente, Grush afirmou não ter tido acesso a esse programa. Segundo ele, o programa focava na recuperação de veículos técnicos de origem não humana, que ele descreveu como espaçonaves exóticas que pousaram ou caíram. Apesar do histórico distinto de Grush, como veterano condecorado e ex-oficial de inteligência, ele não conseguiu fornecer evidências concretas para apoiar suas afirmações. Embora alegue ter visto documentos confidenciais, não os tornou públicos. Grush afirmou que o Pentágono possui cerca de 12 espaçonaves alienígenas, juntamente com os corpos de seus pilotos. No entanto, essas alegações permanecem infundadas, sem as devidas evidências. A cautela diante das alegações. Análise crítica dos UAPs. David Kipping, um astrofísico da Universidade de Colômbia, especializado em procurar sinais de vida em planetas ao redor de outras estrelas, compartilhou seus pensamentos sobre o assunto. Embora tenha achado a notícia emocionante, considerou-a mais um exemplo de histórias pessoais sem evidências concretas. Ele mencionou que as afirmações de Grush são baseadas em vídeos vazados do Pentágono e relatos em primeira mão de comportamentos estranhos exibidos por aeronaves que chamaram a atenção de altos funcionários do Congresso e do Departamento de Defesa ao longo dos anos. Em 2017, o New York Times revelou um programa secreto do Pentágono destinado a localizar objetos voadores não identificados, iniciado a pedido do ex-líder da maioria do Senado, Harry Reid. Em 2020, o próprio Pentágono divulgou 3 vídeos pouco claros mostrando OVNIs. Esses eventos fazem parte de uma investigação mais ampla dentro das Forças Armadas, que levou a um relatório disponível publicamente do escritório do Diretor de Inteligência Nacional em 2021. De acordo com este relatório, houve casos em que UAPs exibiram comportamentos de voo incomuns, embora explicações naturais também tenham sido consideradas. Um relatório subsequente em 2023 expandiu a investigação, identificando mais de 170 casos que merecem um exame mais aprofundado. Alguns desses casos aparentam envolver padrões de voo incomuns ou capacidades de desempenho excepcionais. Diante disso, David Kipping observou que algo incomum está ocorrendo. Ser membro da Força-Tarefa Interna de OVNIs é visto como um caminho confiável por Kipping, que acrescentou não haver razão para duvidar da honestidade do relato. No entanto, após 7 décadas de debate sobre teorias da conspiração e o ceticismo da cultura OVNI, Kipping afirmou ter outro relato anedótico e insuficiente para mudar significativamente as opiniões. À luz das recentes alegações sobre possível contato alienígena, é crucial que os americanos abordem tais alegações com a mesma mentalidade crítica que aplicariam a qualquer afirmação extraordinária. Revelação dos segredos para a humanidade. Avi Loeb, um astrônomo de Harvard, destaca uma questão ética crucial. Se houver evidências genuínas de objetos extraterrestres, estas devem ser compartilhadas com toda a humanidade, em vez de serem mantidas em segredo para vantagem nacional. Acumular descobertas tão significativas para ganho nacional vai contra os princípios da verdadeira investigação científica. Pode haver um motivo para ocultar programas classificados de armas de fabricação humana. Esta incerteza destaca a necessidade de evidências verificáveis. Uma preocupação mais ampla em relação a todos os relatos de testemunhas oculares de fenômenos aéreos não identificados é a falta de informações sobre a taxa de falsos alarmes. As pessoas tendem a interpretar fenômenos inexplicáveis com base em sua formação cultural, o que pode levar a várias interpretações, sem saber o quão comuns são as identidades equivocadas. E um desafio avaliar a importância dos vídeos vazados do Pentágono. Se esses avistamentos de anomalias com outras explicações acontecem com pouca frequência,
o recente aumento nos avistamentos de OVNIs é realmente intrigante. A falta de um conjunto de dados abrangente torna difícil determinar a importância dessas descobertas, deixando entidades públicas e privadas debatendo como coletar e organizar tais registros. Novo programa da NASA para descoberta de potencial vida alienígena. O grupo Spurglass provavelmente aconselhará a NASA a investir na coleta de dados de UAP verificáveis e testáveis, bem calibrados para dar sentido aos relatórios. Esse esforço faz parte de uma iniciativa mais ampla de instituições públicas e privadas para adquirir informações relacionadas à vida extraterrestre. Novos programas de monitoramento e até mesmo a arqueologia espacial estão sendo considerados para tirar conclusões significativas sobre UAP e a existência potencial de vida alienígena. Grush afirma que o governo pode possuir naves espaciais intactas que poderia ter produzido avanços tecnológicos e possivelmente os restos mortais dos pilotos. Kippen, um astrônomo da Universidade de Colômbia, considera esta ideia plausível em algum nível, sugerindo que formas de vida alienígenas inteligentes, se existirem, podem ter razões para visitar a Terra nesse momento da história marcado por ameaças existenciais como o desarmamento nuclear, as mudanças climáticas e as transições de inteligência artificial. Seria particularmente interessante para seres extraterrestres estudar a astrofísica, pois Kippen sugere que a Terra está atualmente em um ponto crucial em seu desenvolvimento, tornando-se um momento ideal para biólogos extraterrestres estudarem nosso planeta à medida que as civilizações enfrentam grandes mudanças e desafios. A Terra oferece uma oportunidade única para observação. Kippen acredita que, se seres extraterrestres querem estudar a Terra, eles podem precisar enviar uma espaçonave para ver mais de perto, assim como as iniciativas dos cientistas humanos para explorar outros sistemas solares. Esses agentes da CIA são um tanto quanto convincentes em suas declarações. Mas e então? Você acredita que eles podem estar entre nós? Deixe sua opinião nos comentários. E se você ainda tem dúvidas, dá uma olhada nesse vídeo de um cientista da Área 51 que expôs provas de uma tecnologia extraterrestre. Vá lá conferir, está imperdível. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.